Bom dia, Bom quase boa tarde. dia. Bom dia, ainda não almocei. Bom dia também. Para nós também. Tudo certo? Bom dia, Bom galera. dia! Ó, estamos de cara nova, Tudo bom? evoluindo, né? Você viu Amém. só? É, Investindo mais e mais sempre. muito bom. Oi, Mari. Oi, tudo bem, Lu? Ana, tudo Tudo jóia? bem, minha linda? Quanto tempo, hein? Pois é, né? Você tá me devendo um café, tá? Eita, nossa. Esse café tem que sair, esquenta não. Ah, tá. Beleza. Vamos marcar esse café. Fizemos um propósito de conhecer os cafés diferentes de Cuiabá. Até hoje nós conhecemos um só juntas. Nossa, Vai sair, vamos tirar esse projeto do papel esse ano. Vamos sim. Gostei da ideia, hein? Aí, ó, vamos incluir até a Nádila no próximo. Sim, Fazer ela vir de Lucas para cá, só para ir no verdade. café. Eu topo. Gostei da ideia. Arrasamos. Nós temos que marcar um encontro, né? Do grupo todo. Se é presencial, verdade. Não é? Ia ser muito legal. A maioria eu acho que está aí, né? Então teria que ser por aí. gente que tá reclusa aqui em Lucas. Pois é. Tá, Lucas é muito bom, já morei em Lucas. Oi, lindo. Dona. Tudo bom, Rodrigo? E aí, Rodrigo? Bom dia. Tudo bom? Beleza. Certo. Bom, gente, de antemão já, desculpa pelo atraso. Hoje a gente está fazendo um teste de gravar a reunião para postar no YouTube, postar no Instagram. Então, aqui por trás das câmeras está um monte de cabo e um monte de tela. Por isso que a gente está olhando para o outro canto, que é uma tela onde vocês aparecem. Aqui é a câmera. E aos poucos a gente está melhorando isso. Isso. Bom, Maravilhoso. hoje o que a gente planejou? A gente preparou uma apresentação rápida de slide, pegando pontos que a gente acha importantes, né? Ou que pelo menos desemboquem em uma discussão. E a gente acabou achando na internet imagens que retratam, para a gente ser um pouco do subjetivo de quem são os personagens, de como que seria um pouco essa ambientação, para a gente ter algo um pouco mais visual, fora do que é descritivo no livro, né? E como esse livro é um pouquinho diferente, é uma história, uma literatura. Já fazia um tempinho que a gente não lia uma literatura aqui no Clube do Livro. A gente engatou em Machado de Assis e lemos em seguida, assim, um atrás do outro. Nossa, a galera pulou para o autodesenvolvimento daí. Daí a gente voltou para o autodesenvolvimento, então, né, até eu e o Léo conversando, como é que a gente vai trazer de novo esse livro, porque Machado de Assis é muito profundo, né? Então tem muita coisa que dava para a gente abordar daquelas leituras. Sim. E esse livro, como a gente dividiu em duas partes, né, então ficou até quase a metade ali, né, até o capítulo 10, a gente ainda não entendeu a fundo do que se trata essa história, então demos uma olhada, né, por fora, por que esse livro, uma coisa que me veio muito o questionamento de o porquê que esse livro é tão importante, ou considerado um dos mais importantes da literatura americana, para quem não sabe, né, é um dos mais lidos nos Estados Unidos, assim, nas escolas, e eu fiquei muito me questionando, poxa, é uma linguagem tão informal, né, um livro, de certa forma, que demonstra um adolescente ali tão rebelde, por que esse livro se tornou uma literatura tão recomendada nos Estados Unidos, né, na época, e justamente por isso, né, que eu pesquisei, por esse questionamento que eu tive, não sei se vocês tiveram isso, nós encontramos ali o contexto do porquê que isso aconteceu, né? E o autor, que é J.D. Salinger, ele escrevia contos, então ele era muito conhecido por escrever diversos contos para revistas americanas, até então nada que tivesse sido tão grandioso, né, ou deixado ali a marca dele na literatura americana, e em 1942 ele serviu na Segunda Guerra Mundial, e começou a escrever este livro que nós estamos lendo agora, O Apanhador no Campo de Centeios, durante a guerra, né? E ele finalizou depois que ele voltou da guerra, e inicialmente foi escrito como em forma de revista, né? A maioria desses livros a gente vê histórias assim, né? E em 1950 ele foi publicado oficialmente como livro e tornou-se um dos livros mais lidos nos Estados Unidos logo em seguida. Eu achei interessante que eu vi alguns reviews de uma biografia desse autor, que, como eu comentei,
nos Estados Unidos ele é muito referenciado, muito conhecido, né? Então, uma biografia bem completinha, bem legal sobre ele, que conta um pouco da trajetória dele, né, da história dele. E reforça também essa questão de que quando ele escreveu esse livro, apesar de quando a gente lê, né, a gente pensa, meu Deus, isso aqui é a cabeça de um adolescente, assim, típico, né, do adolescente mediano, muito claro, como é que um cara, ele tinha 32 anos quando ele escreveu, né, um adulto conseguiu descrever tão bem o que passa na cabeça de um adolescente. Retratou tudo, né? E foi ali, como eu comentei, depois da Segunda Guerra Mundial, que ele publicou esse livro, mas o intuito dele era que fosse um livro lido por adultos. Só que nesse contexto de pós-guerra, né, eu acho que naquele slidezinho que nós mandamos para você, antes de iniciarmos a leitura para vocês, né, até reforçava isso, que os jovens e adolescentes do pós-guerra se identificaram muito com esse livro, o que também me traz o questionamento, né? Por quê? Por que eles se identificaram tanto com um adolescente tão rebelde contra a cultura, mas é justamente, eu fiquei imaginando, né? Até conversei sobre isso com o Léo hoje cedo, como que era aquele contexto de provavelmente jovens que perderam os pais na guerra, né? Perderam irmãos mais velhos, familiares, toda aquela sensação de o porquê tudo isso está acontecendo, né? Aquela meio que crise existencial que eles devem ter passado, né? E esse livro, como o autor o escreveu logo em seguida ali, foi muito usado como uma referência para esses jovens, né? Que estavam ali revoltados com a cultura da época e com tudo que eles estavam vendo, né? Que estava acontecendo. E um ponto que eu achei bem acho que está depois disso, né? Aí aqui falando sobre Holden. Né? O Holden, o que a gente percebe do personagem principal até agora? Dá para notar que a família dele tem dinheiro, ele mesmo tem dinheiro, porque ele fala, né? Eu tô forrado. Ele vai vagar sozinho por Nova York, ele tem dinheiro, então ele não tem preocupação com isso. Os pais dele bancam as escolas mais caras dos Estados Unidos para ele estudar, e ele fala de vários Upper East Side ali, de várias Manhattan, várias regiões de Nova York que são da elite de Nova York. Tanto que quando ele vai dar a opção de qual hotel ele vai ficar, ele fala que não quis ficar em um hotel muito caro, porque senão ele poderia conhecer, ou algum conhecido da família dele acaba reconhecendo ele. Então você acaba percebendo por essa dinâmica que a família dele não é qualquer um, ou uma galera escondida em qualquer periferia e tudo mais, que são indivíduos que estão dentro de regiões caras, né, da cidade. E sempre que ele menciona alguma das escolas que ele passou, né, não sei se todos vocês conseguiram começar a leitura ali até o capítulo 10, daí vocês vão conseguir entender o que a gente está falando, né? Mas todas as escolas que ele passou, quando ele vai mencionando essas escolas, ele sempre enfatiza o quanto que é uma escola super recomendada, né, da elite ali dos Estados Unidos, da época. Então, realmente, ele tinha dinheiro, né, ele tinha uma família aparentemente, até o momento, estruturada, né, porque ele fala o pai, a mãe, fala dos irmãos e tudo mais, então ele tem essa referência ali de família até o momento, pelo que a gente sabe. Mesmo assim, ele demonstra ser um garoto, não sei se foi essa percepção que vocês tiveram, mas eu tive isso muito claro, eu até conversei com o Léo. Demonstra ser um garoto completamente vazio, completamente perdido, e essa ida dele para Nova York foi basicamente uma demonstração disso, né? Ele não sabe o que ele está fazendo lá, ele não sabe para que ele está vagando pela cidade, né? Ele começa a questionar coisas assim até aleatórias, né? Para onde os patos, eu quero saber no final desse livro, para onde os patos vão no inverno ali de Nova York. Então dá para perceber esse vazio existencial, né? Essa falta de um sentido que ele tem para a vida. E até a gente trazendo assim para um contexto mais amplo, um jovem, vamos pensar assim, deixar de lado o Holden, mas um jovem que ele tem uma condição financeira, então ele tem um aporte financeiro, ele tem ali uma estrutura, mas ele não sabe quem ele é, ele não sabe qual que é o propósito dele, então ele fica vagando aleatoriamente, deixando as coisas acontecerem, ele não tem um referencial de pessoas ali, né, que ele tenha como um exemplo para ele. Ele não sabe em que lugar ele está na sociedade, o que ele é, né? Não sei se está ficando claro para vocês,
Mas eu imagino que isso faça muito sentido com os jovens ali do pós-guerra, tanto aqueles que voltaram da guerra, né, e estavam tentando se encontrar também, quanto aqueles que ficaram, os mais jovens, né, como o Holden, por exemplo, né, os adolescentes ali, que, diante daquele contexto que imagino deva ter sido muito conflituoso, né, qual que é o propósito disso tudo? Qual que é o sentido disso? O que eu estou fazendo aqui no mundo? Eu estou vagando aqui aleatoriamente, com que intuito? É porque eu acho que um ambiente de guerra a gente acaba perdendo a sensação de progressão, né? E aí eu acho que a ideia do Holden, tipo, sempre trocar de escola ou acabar indo para Nova York sozinho, demonstra para mim uma coisa que ele não tem nenhum ponto fixo que ele queira ficar e se desenvolver, né? Tem uma coisa que eu converso muito com a Nájila, que hoje em dia as pessoas elas não têm um senso de querer progredir porque elas não têm um norte para ir. Eu nem falo progressão pontual, já trabalho, que nem a gente conversou muito do livro passado. Eu falo de sensação de estou progredindo na vida. Eu imagino que um ambiente de guerra, de conflito, deve passar essa sensação. Porque tu fica instável, tu não sabe o que acontece amanhã, teu irmão mais velho foi para a guerra, tu não sabe como é que tá a estrutura financeira do país, como isso vai refletir na sua casa. Então, eu imagino que o Holden, ele pelo menos expressa para mim muito um adolescente que ele não sabe para onde ele quer ir, então ele fica numa vida que não tem progressão para nenhum canto. Então, ele não fica fixo numa escola e não progride ali dentro a nível de se formar, ele não tem amigos fixos, ele não tem professores, ele começa o livro trazendo um professor que era amigo dele, logo se despede, é isso, entendeu? Então, ele não tem amarras. Então ele não progride de uma forma muito clara. E ele não aceita ter, né? Porque o Exato. professor, ali nos primeiros capítulos, o professor enfatiza que quer ajudá-lo. Poxa, você não pensa no seu futuro, tem um trecho que o professor até fala, né? Você não pensa no seu futuro, lá na frente você vai se arrepender, eu tô tentando te ajudar. E daí ele fala, não sinta pena de mim, não tente me ajudar, não perca o seu tempo. Então, assim, ao mesmo tempo que parece que ele carece disso, ele não aceita, né? Sim. E daí, não sei, fica o questionamento, por que ele não aceita? Foi algo que eu até comentei ali no grupo por mensagem para vocês, que nos capítulos à frente ele fala sobre a morte do irmão dele, né? E que, nossa, o meu irmão, ele fala vários elogios em relação ao irmão, e fala que ele era muito melhor do que ele, mesmo assim ele morreu teve leucemia, né? Então, não sei se também o que o autor quer demonstrar é um adolescente passando por um luto, o que, né, faz muito sentido com a forma, assim, aquela sensação, né, não sei se vocês já passaram por isso, mas o luto traz muitos questionamentos e também aquela sensação de, tá, para que eu tô aqui, então? Qual que é o propósito disso, né? Uma hora eu vou morrer, eu vou perder as pessoas queridas, ou perdi uma pessoa muito querida para mim, e já tendo atendido casos assim, eu percebo que muitas pessoas passam por situações muito semelhantes ao que parece que o Holden, a gente está divagando aqui, tá, gente? Mas é o que parece que o Holden estava passando naquele momento, né? Daí fica aquela questão, tá? O autor está querendo trazer uma questão do luto mesmo, é um adolescente lidando com o luto e aqueles conflitos típicos de adolescente, ou é uma questão mais profunda, né? De falta de sentido mesmo, de propósito de vida. E é isso, né? A vida não tem propósito mesmo, não vale a pena. Tanto é que ele parece um adolescente chato, porque ele critica tudo, ele reclama de tudo, né? Então, no final das contas, o autor ali só quer passar que não existe propósito mesmo, que não faz sentido mesmo, e é isso. Não sei porque a gente ainda está no começo do livro, né? Nos 10 primeiros capítulos, tem vários ali pela frente, mas tudo isso me trouxe essa reflexão, né? E até para nós conseguirmos trazer aqui na nossa conversa algo que seja muito mais profundo do que só discutir o que a gente já leu no livro. Nós nos propomos a fazer essa leitura, estamos fazendo, então cada um ali já está lendo, já sabe um pouquinho da história dele, os acontecimentos, mas eu acho que por ter sido um livro, por ser um livro que foi marcado ali na história dos Estados Unidos, então deve ter um propósito para além que o autor quis trazer, né? E eu acho que é isso que a gente precisa refletir enquanto a gente faz essa leitura, né? Porque senão, eu estava pensando esses dias, eu fiquei até de mandar no grupo da LRP, Rodrigo, que era a ideia que parece até um diário de banana, esse livro. Porque, enfim, é um adolescente descrevendo a rotina e acontecimentos e tudo mais. Então, acho que aquilo que seria o teor rico desse livro, do que o autor quer passar, é essa associação, essa dinâmica do que era a realidade da época de vida dele e o livro.
essa representação de um adolescente dentro desse livro por um escritor que estava no ambiente pós-guerra. Então, como é que ele fazia esse tipo de associação? Todos os leitores, né? Por Exato. isso que Ou como isso jovens, refletia nos leitores da época. Sim, por isso que foi tão marcante para a época, né? Ana, de fato, os adolescentes eram assim. Pode falar, Pode falar, Ana. Então, vocês estão me ouvindo? Então, eu fiquei na dúvida, quando eu comecei a ler o livro, por uma linguagem, assim, tão acessível, né? Não sei se é porque eu ainda estava com o livro anterior na cabeça, né? Que é um livro que exigiu muito de nós, o livro anterior. E aí, quando eu sugeri esse aí, eu tinha muita curiosidade de ler esse livro, justamente para eu entender que é uma literatura super importante na literatura americana, né, norte-americana. Então, eu tinha muita curiosidade e eu tinha muita expectativa. E eu vou confessar, minha expectativa foi frustrada justamente pelo que vocês falaram. Vocês trouxeram um perfil assim que descreveu justamente aquela ansiedade que a gente tinha e que até agora, no capítulo 10, não foi saciada. Pode ser que pela frente o livro dá uma crescida, mas até agora o livro ele está vindo de uma forma que ele está linear, ele está indo assim, ele não está progredindo, né? E outra coisa que me chamou a atenção é o perfil do Holden. Naquela época, em 1945, né, já indo para o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, quando ele acho que ele publica, não sei, isso foi o quê? Há uns 80 e poucos anos atrás. O perfil dos jovens naquela época, baseando na nossa condição cultural, o perfil daquela época era um perfil de um jovem muito mais maduro, né? Para nós, uma pessoa de 16 anos, que é a idade do Holden, ela já estava, na cabeça dela, já estava formatada uma profissão, né? Algo bem sério, bem concreto. A não ser que a aristocracia americana era diferente da nossa, porque a gente vê que ele era rico, abastado, né? E não tinha problema financeiro, então estava ali só para estudar. Então, o envelhecimento, o amadurecimento vinha mais tarde, né? E eu percebi na passagem, quando o colega dele, sai à noite e pede para ele escrever a redação, ele teve dificuldade de descrever um ambiente que significava o lar, a casa. O amigo pediu que ele retratasse a casa. Não, ele preferiu ir para uma coisa bem mais, assim, não pessoal. Ele pegou um objeto, uma luva de beisebol. Justamente, eu acredito, por ter dificuldade de retratar, às vezes, o ambiente familiar, por ter algum tipo de trauma, algum tipo de dificuldade com o envolvimento. Tanto que, assim, eu percebi que ele se torna uma pessoa mais humana, uma pessoa mais afetuosa, quando ele se refere especialmente a Phoebe, que é a irmã, né? Aí ele traz essa ternura dele. Até então eu não tinha visto ternura. Tanto que ele se refere a todos, apesar de se referir a todos, amigo fulano, todo mundo é o amigo fulano, inclusive a Phoebe, né? A minha amiga fulana, né? Ele se refere, mas ele não traz uma ternura, afetuosidade, quando ele se refere ao amigo fulano. Logo em seguida ele fala, o desgraçado, né? Ele sempre está com essa palavra na boca, o desgraçado, né? Usava a desgraça da toalha para bater e por aí vai. Então, aquele assim, merdinha, cada jeitinho. Né? Então, assim, é um personagem intrigante para mim até agora, que eu não consegui definir mesmo. Né? Ele fala que ele é vazio, que ele não tem nada que se compare aos irmãos, um escritor famoso, o outro era bom em outra coisa, e ele simplesmente bom na língua inglesa, a língua materna dele. De repente, aí tem uma referência até mesmo a cultura americana, valorizar a cultura americana, né? Valorizar o americanismo ali, porque ele só era bom em inglês, na língua inglesa. Não tinha nada de melhor nele, era só nisso. Então, assim, até agora, para mim, ainda estou na expectativa. Né? Como se ainda estivesse degustando. Não chegou o prato principal para mim ainda. Estou na entrada.
né? E é um livro assim muito fácil de ler. Quando você pega rapidinho, você já está lá no capítulo 10, você tem que se esforçar para parar, para você não ir muito adiante, para não comentar aqui também, né? Dar um spoiler. Mas eu vou dizer para você, eu estou surpresa com esse livro. Eu também, não, e eu e o Léo comentando hoje cedo, Apanhador no Campo de Centeio. Eu, na minha cabeça, eu já tinha ouvido falar sobre esse livro, porque realmente na literatura americana é super recomendado, super conhecido, né? Sim. Mas eu imaginava que era uma história de um camponês, sei lá, de um agricultor, num campo de centeio, literalmente. A ambientação, pelo menos, agora é uma instituição para Nova York, enfim. Eu não sei se você pesquisou o porquê do nome, vai ser, acho que vai lá na frente que vai falar, né? O porquê, mais ou menos, explicar o porquê do nome Apanhador no Campo de Centeio. Na minha cabeça, olha para você ver, na minha cabeça eu imaginava aquela figura medieval. Sim. Que é tipo uma foice redonda, assim, eles passando no campo de centeio, sabe? E não é por causa de crianças que brincavam no campo, e o campo tinha uma margem que era um precipício, e eles iam lá e brincavam com as crianças, mas apanhavam as crianças para as crianças não caírem. Não tem nada a ver. Nossa, caramba. Realmente. E eu tinha acabado, antes da gente começar essa leitura, eu tinha acabado de fazer a leitura de um livro do Tolstói, de Quanto a Terra Precisa um Homem. E é justamente nesse contexto de agricultores ali, cuidando e cultivando a terra. Aí comecei o Apanhador no Campo de Centeio. Ok, vou para o mesmo contexto, né? Não. Realmente foi uma surpresa muito grande. E eu imaginava também uma linguagem mais rebuscada, alguma coisa assim, muito mais, né, carregada ali, que a gente precisava se esforçar, porque eu tenho um hábito, se eu não entendi, eu volto até um capítulo antes para me tentar entender o que está falando ali, se eu me perco, né? E é uma leitura, assim, bem leve. Muito fácil. O Léo ainda falou, né, Diário de Banana. Exato. Exatamente. Isso que a Ana mencionou também foi uma coisa que me veio, esse questionamento, né? Imagina como que eram os adolescentes. O Holden ali estava com 17, ele estava contando de um ano atrás, né? De quando ele tinha 16 e tal, e trazia algumas outras memórias de mais novo. Mas imagina como que era um adolescente daquela época. Eles já eram jovens adultos, né? Muitos formavam família ali muito cedo, outros tinham voltado da guerra, ou, enfim, estavam nesse contexto. Então, realmente eram jovens muito mais maduros do que hoje. Só que hoje eu percebo que os adolescentes têm essa mentalidade do Holden, em grande parte. Mas naquela época eu não consigo imaginar isso na grande maioria deles, né? Então, talvez justamente o papel desse livro na cultura americana foi uma questão de contracultura mesmo, né? Aquela rebeldia daqui. Tanto é que ali nos anos 80, mas foram anos depois, né? Uns 10, que foi anos 50 esse livro, então foram alguns anos depois. Mas toda aquela questão dos jovens hippies ali, né? Aquela contracultura mesmo que veio dos jovens contra o governo, aquela questão mais liberal, né? Então, acho que a cultura hippie, que é chamada, né? Eu não sei se você sabe. Eu acredito que seja mesmo uma cultura. O hippie, ele foi uma cultura, assim, de libertação, né? De meio que desordem, né? Eles formavam as comunidades deles e assim, vivia livremente ali, né? E não sei se talvez uma das referências que eles tiveram para essa mudança na sociedade jovem americana não tenha sido até esse livro, né? Porque eu imagino que a visão que ele passa era completamente, era até absurda para aquela época ali, para os jovens daquela época. Tem um autor que eu gosto bastante, ele é super conservador, ele é inglês, o Anthony Daniels, né? Ele usa um pseudônimo nos livros dele, é Theodore Dalrymple, ele fala bastante sobre cultura e tudo mais. Tem um livro que é ele e um outro autor. Esse outro autor eu não conheço muito bem, né? Eu li o livro por causa dele. Mas esse texto é desse outro autor que escreve ali junto com ele. E esse outro autor cita o Apanhador no Campo de Centeio e diz que ele foi responsável por trazer para os jovens, por não propagar, por popularizar entre os jovens uma visão nihilista de mundo.
né, de que as coisas não têm sentido, e depois disso foi ladeira abaixo, né, ele traz essa visão, assim, depois disso foi só ladeira abaixo, daí veio a cultura hippie, né, veio essa contracultura mesmo em relação ao governo, em relação a hierarquias, né, a família, enfim, então não sei se esse livro tem essa mesma proposta, né, essa mesma vertente, ou a gente está entendendo muito errado, sei, ou a maioria dos adolescentes, dos jovens também da época entenderam muito errado isso, né. Mas um pouquinho sobre o autor, que eu achei interessante também, é que ele terminou o livro enquanto ele tratava, ali, logo depois dele ter voltado da guerra, enquanto ele tratava estresse pós-traumático e depressão. E eu acredito muito que o autor, ele emprega um pouquinho de si nas suas obras, né? Então, quando eu descobri isso daqui, né, vendo ali por cima a biografia dele, eu pensei, nossa, né? Será que ele não estava colocando um pouquinho de si ali, um pouquinho do que ele estava vivenciando no adolescente Holden, um pouco do que ele estava sentindo, porque ele tinha voltado da guerra, né? Ele estava tratando ali da depressão. Então a gente vê, eu vejo um perfil assim muito claro de um adolescente deprimido no Holden, né? Um adolescente problemático, claro, mas Sim, eu percebo isso, uma falta de sentido muito grande e uma depressão. Tanto é que no começo ali do livro, como eu mandei para vocês no grupo, eu imaginei, talvez ele esteja lidando com o luto, né, da perda da irmã. Vamos ver mais para frente se ele vai trazer essa história de novo, do irmão, no caso do L. Ou é uma questão de uma depressão mais profunda, de uma falta de sentido ali, né, realmente. E eu encontrei isso a respeito do autor, então eu acredito que ele talvez tenha colocado um pouco de si, um pouco do que ele estava sentindo, um pouco da revolta que ele estava sentindo ali, né, com todo aquele contexto. Mas faz todo o sentido. Não tem como, embora seja senso comum, né, nosso, e a gente sabe que o senso comum, às vezes, empregado, desculpa, às vezes empregado em determinada situação não fica legal, não dá certo, mas não tem como nós nos desvincularmos, até mesmo profissionalmente, de nós, quando aplicamos alguma coisa ali. Quando eu escrevo, eu estou refletindo ali naquela escrita. Quando você faz um atendimento, eu acredito que, embora você se esforce para ser uma profissional e manter a distância, às vezes, em determinado momento, você vai se enxergar naquela situação e vai fazer algum juízo baseado na sua experiência. Então, assim, faz todo sentido isso aí que você trouxe da biografia dele, com toda certeza tem um traço dele aí mesmo, esse desapego, né, que ele tinha com tudo e com todos. Você vê até a máquina de escrever dele, ele se desapegou dela, né? Verdade. Contos, né? E assim, uma coisa incrível, né? O instrumento dele, ele se desapegou de uma forma assim, banal. Ele não precisava do dinheiro. Ele simplesmente entregou, foi lá e pegou e pediu, né? Bem comprado, e era a única coisa que ele mesmo admitia que fazia bem. E você lembrou aí que ele escreveu o texto ali para o amigo dele, eu fiquei me questionando. Ele não quer fazer nada por ele, né? Para ele. Para que ele aceitou fazer o texto pelo amigo dele? Foi uma coisa que ficou assim na minha cabeça. Por quê? Por que o cara lá foi e falou, não, faz o texto aí para mim e tal? Ele não fez o dele. Estava ressentido porque o colega estava saindo com a menina que ele tinha um certo afeto. E ele não teve coragem de ir lá cumprimentá-la. Ele pediu para mandar um recado. Então, olha a covardia também, né? E eu estava lendo essa semana ainda e pensei, nossa, tem que comentar isso na nossa discussão do Clube do Livro. Um livro, eu acho que é o Chamado da Coragem o nome. E daí eles são vários trechinhos, né? E daí ele falando a respeito do niilismo, eu falei, opa, né? Acho que tem a ver com o livro, vou prestar atenção. E ele fala que o niilismo, essa falta de sentido, é o que torna os homens covardes, né? As pessoas covardes. Porque se não tem um propósito muito claro, um sentido muito claro, para que eu vou me arriscar em algo, por menor que seja? E trazendo aqui nesse contexto do Holden, né? Poxa, ele tinha um afeto ali, tinha um sentimento, parecia que ele gostava da menina, né? Ele poderia ter ido lá para cumprimentar, eu fiquei esperando que isso fosse acontecer, e ele não teve coragem de fazer uma coisa tão simples, ele não foi. Então, provavelmente, né, imaginando ali o que a gente já estava conhecendo sobre o personagem, talvez ele pensou, para quê? Não faz sentido, não tem sentido, né? Porque parece que tudo ele termina com essa sensação, a gente termina lendo quando ele
começa uma história, ele engata em outra, ele não tem uma conclusão daquilo e passa essa sensação de isso aqui não faz sentido. Ah, isso aqui também não. Ele começa como se fosse importante, mas ele finaliza do tipo, não vale a pena, não faz tanto sentido. E a questão da mentira? É patológica a mentira dele. E depois que ele falou isso, né, acho que foi no 3º capítulo, eu minto muito, eu sou mentiroso compulsivo, alguma coisa assim, eu já comecei a pensar, será que o resto que ele tá contando é verdade? É tudo coisa da cabeça dele. Você vê, ele encontra com a mãe do colega, ele fala que o nome dele é o nome do faxineiro, e ele vai engatando uma mentira na outra, e ele mesmo fala, eu não consigo parar de mentir. Eu acho que o livro é fácil de ler, porque é muito divertido. A gente dava altas gargalhadas rindo, assim, meu Deus, mas como pode, né? Realmente. Eu acho que até então, o que mais me incomoda, eu acho que é o que mais dá para fazer uma leitura sobre o Holden, é a ideia de que ele não conclui nada. Cara, isso me incomoda muito. E, beleza, até na prática ele não traz desfecho para as ações dele, até quando ele fica sentado no quarto vizinho, ele só fica jogando papo pro ar e não tem nenhum propósito de nada. Mas toda hora que ele vai expressar uma ideia, ele nunca traz um quê de por que ele tá contando isso. Principalmente quando ele vai falar do irmão dele, do cabelo vermelho. Tipo, vou te mostrar o tipo de cabelo vermelho que ele tinha. Ele não trouxe nada sobre isso. Ele até tenta, né? Tem alguns trechos ali que Sim, ele tenta mas ele não reforçar conclui, porque ele pula para uma ideia ou ele traz para algo que está acontecendo ali no momento. Ele, não, aí, enfim. E talvez o intuito do autor seja até ser uma crítica nesse sentido, né? Justamente, talvez isso que eu estava comentando, né? De não ter sentido, de não ver sentido. É algo que pode ser até importante ou legal, ou que ele tenta encontrar algo naquilo que tem tem um propósito para ele, mas ele acaba, no final das contas, com essa sensação de não faz tanto sentido assim, né? É essa sensação que me traz, talvez por isso que o personagem fica sempre vagando ali de assunto em assunto, sem uma conclusão imediata, né, ou direta, objetiva. Ele não conclui os pensamentos dele em nada, tanto que quase todas as frases dele ele termina com e tal. Bem... Sim. E em 1953, né, uma outra questão aí, curiosidade do autor, ele se isolou, ele escreveu o livro, finalizou, em 1950 o livro já foi um grande sucesso, um best-seller entre os jovens adolescentes, e depois disso, que ele estava no auge da carreira dele, ele se isolou completamente. E outra coisa, né, falando ali que talvez o autor tenha trago um pouco de si para o personagem, ele morou a vida dele inteira nos Estados Unidos, assim como o personagem também é de Nova York, desculpa, assim como o personagem também é de Nova York, e tem várias similaridades, né? Mas quando ele chegou ao auge da carreira dele, ele se isolou completamente, ele abandonou a cidade dele, foi morar numa cidadezinha pacata ali de interior. Vários trechos ali da biografia mencionava que ele nunca aceitava vender os direitos da obra para Hollywood, porque pediram para fazer filmes, né? Tiveram vários, Steven Spielberg, Leonardo DiCaprio, assim, pessoas muito reconhecidas ali de Hollywood pediram para representar o filme, né? Fazer uma obra ali em cinema, e ele nunca aceitou. Me lembrei até do irmão, que ele critica muito o irmão dele, que é um escritor famoso, né? Mas se vendeu para Hollywood. E ele traz sempre essa crítica, né? Mas Sim. Eu não acredito que ele se vendeu para Hollywood. E olha como realmente tem muita coisa ali do autor, né? E ele não gostava. No início ele fala que não gostava de filmes, não gostava de cinema, não gostava de filmes. Tudo a ver. Tudo a ver. E é a mesma coisa que ele fez, no final das contas, né? O autor ali. E se isolou completamente. E por mais de 40 anos ele viveu completamente recluso, sendo extremamente famoso ali nos Estados Unidos, né? Por conta dessa obra, principalmente. Ele teve outras obras, mas essa foi o auge ali da carreira dele. Mas ele resolveu abandonar completamente depois de ter escrito esse livro. Né? Me gerou vários questionamentos. Não sei se na biografia dele vai detalhar mais isso, mas por quê, né? O que se passa na cabeça dele para ter chego a esse ponto, né? Ou qual que era o propósito dele com esse livro, ou o fato de ter sido tão famoso, será que gerou um incômodo nele? Né, para ele ter reagido dessa forma? Ou ele não queria se vender mesmo? Ou ele era o Holden?
né? E achava que não tinha propósito mesmo, e é isso. Não sei, gente. Fica aí a literatura, mas eu entendo assim, que se a literatura dele, esse livro se tornou best-seller, especialmente na comunidade acadêmica, né, ali no contexto das escolas, especialmente para os adolescentes, eu entendo ele não querer vender os direitos para ser produzido filme, porque eu acho que ia tirar essa coisa bonita que é de ler um livro. A partir do momento que você cria um filme, tanto que a gente fala assim, a gente vê um comentário longo, às vezes, numa rede social, você fala assim, não vou ler não, vou esperar virar um filme, né? Preguiça, talvez não tinha medo. Né? Então, e assim, talvez eu acho que o filme passaria a ter um ar muito, muito cômico que talvez não abordaria a reflexão que ele quer trazer. Então, ficaria algo muito tipo American Pie, e é isso. Né, poderia perder a essência. Eu imagino isso. E aí, até mesmo nas escolas, perderia o sentido, talvez, uma interpretação mais profunda, alguma coisa nesse sentido. E eu entendo essa questão dele aí. Sim. Faz sentido, pode ter sido isso, né? E porque o fato dele ter se isolado, dele ter abandonado a máquina de escrever dele, literalmente, né? Ter deixado de escrever outras obras depois desse sucesso tão grande que ele teve, né? Enfim, não sabemos, talvez isso esteja presente ali na biografia dele. E os personagens, né, que a gente conheceu. Até então, tem o Holden, o Ali, o irmão dele, né, que faleceu de leucemia, tudo que a gente sabe. Eu espero que mais para frente traga mais alguma coisa em relação ao irmão, não sei se, né, o autor quis passar alguma questão ali do luto dele ou não, ele só citou aleatoriamente, não sei, mas eu fiquei com isso na cabeça, talvez ele ainda traga alguma coisa em relação a isso. A Phoebe, que é a irmã dele, tem um trecho até engraçado, acho que é no último capítulo que nós lemos ali no 10, que ele fala que precisa ter uma conversa com alguém maduro, que ele rodou ali em Nova York, né, conversou com umas meninas no bar, tentou ligar até para uma prostituta, olha só que, né, umas coisas aleatórias. Eu preciso conversar com alguém maduro. Aí ele liga para a irmã mais nova dele, a irmã que tinha quantos anos? 10, 12 anos, não sei. É uma pessoa madura. E ele escreve isso, né? Tipo, nesse horário uma menina de 10 anos já estaria dormindo. E logo na linha acima eu preciso falar com a pessoa mais madura que eu conheço. Né? A pessoa que ele tem como referência é a irmã mais nova dele, né? Então eu não sei se mais pra frente vai trazer alguma coisa em relação aos pais dele, como que é essa relação, se ele... Não sabemos, né? Essa não relação, né? Pois é. O DB, né? Que é aquele amigo... É o amigo, não, né? O DB é o irmão, né? O escritor. O escritor, verdade. O DB é o irmão dele que se vendeu para Hollywood. O Stradley, que é o amigo, né? Que ele fala que é o bonitão. O Eckley, desajustado. E a Jane, cara. A Jane ainda não apareceu, né? Ele só mencionou ela, né? Não teve nada direto com ela ainda de dinâmica. Uhum. E que ideia vocês tiveram aí dos personagens até agora? Eu, como comentei, eu tô curiosa para ver se ele vai trazer mais alguma coisa do irmão dele, do que faleceu, né? Se vai trazer um sentido aí para isso, se ele tá passando por um luto ou não, enfim. Ele só jogou a informação no ar ali e me gerou um questionamento. A Phoebe, ele trouxe essa visão, né, de que ela é muito madura. Apesar da referência madura na verdade, dele. eu acho que é a imagem de alguém maduro, né? Não que ela de fato seja, mas... É a referência que ele tem, a referência que ele tem. Enquanto isso, mas... Sei lá. É porque... Olha, por que me incomoda tanto o fato dele não criar desfecho nenhum? Pra nenhum pensamento ou acontecimento. Porque parece que fica difícil você se expressar em relação aos personagens também. Porque toda vez que ele vai montar a ideia sobre o Strad, sempre cai no desfecho que ele é um pau no cu. E pronto, acabou. E eu não acho que pega a menina e acaba. Ou quando ele vai falar com o professor dele, é um cara que só ficava um velho que ficava, o quê? Espirrando, escarrando, não lembro. Então, tipo assim, ele só traz coisa ruim, você não consegue nem expressar de fato a Phoebe. É uma mulher de 10 anos, mas é a referência de maturidade que ele tem, entendeu? Porque ele não conclui, ele não... Ou quando ele vai estruturar, ele não traz detalhes tão enfáticos ou importantes, além de xingar a pessoa ou ser carinhoso com a irmã. Talvez seja até um modo de defesa dele, né? De não enxergar as coisas boas, vamos colocar assim. Não dar ênfase para
para um sentido, não querer trazer um sentido para as coisas, para as pessoas, para nada. E daí ele sempre, mesmo quando ele elogiava o professor e ele via que tinha uma coisa boa ali, mas ele fica escarrando. Mas ele não sei o quê. Então ele sempre... Ele tentou jogar para mim um papel e caiu no chão, tive que pegar. Ele jogou outra coisa, tive que pegar. Então, a câmera é muito dura, né? A câmera é muito dura. Ele parece assim que ele tá assim um pouco que fugindo, né, ali da situação. Ele vai lá, dá uma alfinetadinha ali sobre a situação e aí ele acaba fugindo. Eu estou muito interessada aí em saber a relação dele com os pais. Eu acredito que lá na frente tem algo muito valioso sobre isso, sobre a personalidade dele em si, essa abordagem dele, essa personalidade dele possa ter relação lá, né? É um pouco assim, meio que intrigante, assim. Né? Eu venho aqui querendo, assim, muito interessada ali para saber as raízes dele ali, o que agaconteceu. Tomara que lá para frente isso seja esclarecido. Eu tô curiosa. Eu também. Se eu não cuidar, daqui a pouco eu tô lá no capítulo 15. É fácil, né, leitura? Tipo assim, tanta coisa que ele já contou pra gente, eu fico preocupado com o que é esse segredo que ele vai contar pra gente. Ele já teve tanta coisa assim que eu fico, esse segredo vai ter que ser um negócio absurdo, ou vai ser a coisa mais idiota do mundo. Um detalhezinho em relação a tudo que já aconteceu até agora. Espero que não seja assim, putz, é isso. Algo decepcionante. Mas tudo bem. Para mim, se eu pudesse resumir, assim, até agora, no capítulo 10, esse personagem, eu diria que ele tem medo de se apegar. Ele tem medo de... Você vê, até agora ele não descreveu nada dos pais. Exato. Ele foge de conflito. Ele foge de conflito o tempo inteiro. Você vê, quando ele briga com o Cedric, ele simplesmente foi para o quarto do outro e ele desprezava, que ele tinha nojo por causa das espinhas, né? Ele desprezava, mas ele ficou lá até o colega dormir, né? Ele saiu, abandonou a escola antes do período. Era na quarta que ele deveria ir. Ele saiu antes. E ele saiu antes justamente para evitar o conflito em casa, para só chegar em casa depois que a carta chegasse e aí os pais já soubessem, tipo assim, a fúria já ter amanado ali, já ter meio que tranquilizado, todo mundo já está ciente da situação dele. Então, a gente vê que ele foge muito de conflito. Até a situação com o garçom, lá na boate que ele estava. O garçom começou a questionar, e sobre a idade, ele já foi diminuindo. Até então, ele já estava arrogante. Eu tenho cabelo grisalho, não parece, eu fumo, para dar um ar de maturidade, né? Mas não, quando o garçom questionou, meio que, né, deu uma baixadinha ali para não ter confronto. Então, ele foge de confronto, né? Ele não gosta de discussão, a gente vê isso, ele foge, né? E não gosta de criar laços. É isso mesmo. Resumiu super bem o personagem. É um covarde. O porquê? O que causou? É o luto? É a dinâmica com os pais? É o que é? Ou uma falta de sentido mesmo, né? Literalmente, ele não acha que tem sentido e é isso. Enfim. E aqui, né, como a gente já está conversando sobre o Holden, uns questionamentos que a gente já até foi conversando aqui. Se é uma questão de luto, se a gente vai encontrar isso ainda sendo abordado no livro, se é uma questão de depressão ali, de angústia, se é esse niilismo ali que realmente não faz sentido, as coisas não têm sentido, e ele quer passar essa visão de que a vida não tem sentido, né? Essa ideia, essa corrente filosófica do niilismo veio ali a partir de Nietzsche, né? Quando aquela frase super famosa, né? De Deus está morto. Né, que é justamente para trazer esse sentido de que essa visão de que não tem propósito, não tem um sentido. E o personagem parece, talvez por esse medo, né, que a Ana comentou, por esse medo do confronto, por essa covardia, né, e como eu comentei um pouquinho antes com vocês também, aquele autor até comentava que o niilismo traz essa covardia, né? Porque se você não tem um propósito muito claro, se as coisas não fazem sentido, por menor que seja, para que você vai, né, se dispor a colocar se colocar em uma posição ali que vai exigir de você coragem,
né? Talvez seja só essa visão mesmo. E a questão da cultura, né? Que é o que a gente está abordando, por que esse livro se tornou tão referência, diferente de, como o Léo falou, de Diário de Banana, que é um livro bobo, Sim. né? Que não tem referência nenhuma. Você não vai ver ninguém da literatura referenciando esse livro. Agora, esse é o oposto disso, apesar de ser um livro também de um adolescente rebelde. Então, eu É a mesma me ambientação, recuso, né? mas eu me recuso a acreditar que não tenha um sentido mais profundo, que é o que a gente está discutindo aqui, nesse livro, para ter sido tão marcante ali naquela geração, para ter sido uma marca mesmo para a cultura americana. Né? Então, talvez tudo isso daqui que a gente está conversando seja o intuito ali nas entrelinhas do que o autor quis passar com esse livro, né? Sei qual que é a visão aí que vocês estão tendo, né? Se esse livro foi mesmo responsável por trazer essa ideia de contracultura, né? De, enfim, desse progressismo ali na época para os jovens. Não sei, fica aí Vamos finalizar ainda, faltam acho que 16 capítulos para a gente terminar. Mas fica todo esse questionamento do porquê, né? Essa obra foi tão importante. Também, onde vão os patos. Para onde vão os patos? Outra coisa que eu também quero saber, no inverno. Para onde eles vão no inverno? Com isso. Eu espero que tenha um trecho ali mais para frente nos dando essa resposta, porque eu também fiquei curiosa. É para quê? É para um policial que ele pergunta? Não, a gente até ia colocar... no meio lá depois, quando... Para o taxista. Para o taxista. Taxista. Nessa hora, a gente até ia colocar aqui nas imagenzinhas uma foto do Kevin, do Esqueceram de Mim, do táxi, que ele fica tendo umas conversas super aleatórias com os taxistas, no 2, não sei se vocês já assistiram. E eu me lembrei muito desse filme do Kevin ali, né? Super se sentindo um cara maduro e tal, conversando com o taxista, tipo o Holden ali também. Os patos. Então, para onde vão os patos no inverno do Central Park? Também quero saber isso. Mas alguma coisa que não comentamos aí a respeito desses 10 primeiros capítulos? Algo a mais que vocês queiram mencionar? Uma curiosidade? Ou, enfim, algum trecho aí que foi interessante para vocês? Eu sigo aqui na curiosidade da história. Estou um pouco ainda meio perdida, porque eu estou tentando me encontrar, e principalmente eu que já venho de umas leituras sobre autodesenvolvimento, sobre percepção, sobre crescimento. Eu até comecei a ler um livro esses dias que era um romance, e indicado no Núcleo, e aí peguei esse agora, falei assim, gente, como assim? Pera lá. Tentando encontrar... Pega a esquerda e vai. Né? É uma história muito boa, curiosíssima, que vou me segurar por acompanhar, porque eu tenho esse problema, né? Quando eu estou muito curiosa, eu já vou lá. Mas agora... Quando eu me interesso, eu já vou lá e daqui a pouco vai embora. Livro. Vou acompanhar a leitura com vocês, para não... Porque senão no próximo encontro eu vou dar spoiler sobre a história e não vai ficar interessante. Mas o próximo encontro já vai ser o último. Já é o último. Já vamos finalizar. Eu ia justamente sugerir isso aí, porque é uma leitura tão suave, é uma leitura tão gostosa, que não tem como a gente ficar protelando, né? E faltam poucos capítulos. Faltam poucos, a gente vai conseguir concluir rapidinho. E para falar a verdade para vocês, quando eu comecei a ler, eu falei, gente, esse grupo vai me expulsar, porque que leitura é? Eu admito que teve um momento que eu fiquei, nossa, Ana Lúcia recomendou um livro desse. Eu admito que quando a gente começou a ler, eu fiquei, cara, eu baixei o PDF errado. Não é possível. O que eu fiz? A galera deve estar lendo e ficou falando, mano, o que é isso? Não, tranquilo. Eu fiquei muito preocupada. Eu falei assim, gente, como fazer amigo e influenciar pessoas? Aí eu venho com esse livro, eu fiquei com muita vergonha. Não, que isso. Pelo menos se fosse Dom Casmurro, que alguém sugeriu, alguma coisa assim, uma literatura mais densa. Não, mas como é um livro super conhecido, já tinha ouvido falar, mas eu esperava, como eu comentei, né? Eu esperava um agricultor falando ali de terra, nesse contexto literal mesmo, né?
Até você trouxe isso também, né, medieval, assim, uma coisa meio de época, mas tudo bem. Mas eu sabia que era um livro muito, muito recomendado, muito conhecido, né? Era uma literatura super respeitada. Então eu falei, não, tem alguma coisa mais profunda nesse livro, eu não vou só ler as letrinhas aqui que estão, né? Ler as páginas por ler, vamos aprofundar. Por quê? Mas aí que me Né? vem, Por né? que isso Por isso foi uma que referência? eu acho que a ideia é que a gente ficou se perguntando por que o autor não vendeu os direitos e não permitiu a produção de um filme, ou o que ele destaca essa ideia de não gostar de um filme. Cara, é porque não te permite ter esse tipo de reflexão. Cada momentinho que ele corta um pensamento, uma ideia, uma discussão no táxi, de onde vão os patos, a gente associar que nem a gente associa com Esqueceram de Mim, comédia, é engraçado. Agora, quando você pega o livro e você começa a ler, se dá o trabalho de ler, tem toda essa coisa de por que ele não termina os pensamentos, eu tô curioso. Você tem é mais fácil você reler e voltar. Acho que vocês colocam esse estado de reflexão. Se é num filme, você não tem esse tipo de coisa. Agora me veio uma questão aqui, hein? Será que o autor não quis passar, ou eu que estou divagando aqui? Até uma ideia com essas críticas em relação a... Ele criticava muito, né? Ah, quanto mais ricos os adolescentes ali, né? Quanto mais cara a escola, pior são aqueles adolescentes, né? Ele trazia muito essa crítica a quem tinha o dinheiro só por ter o dinheiro, a Hollywood, quem se vendia por Hollywood, né? Para Hollywood. Há livros ali da literatura americana que eram super recomendados, mas era só aquilo ali. Ele traz muito essa crítica. Será que ele não quis passar uma ideia, sendo ele, né, um garoto, um personagem, que vinha de uma família abastada, né, bem financeiramente, uma visão de que isso não basta, né? Isso é vazio, só isso é vazio, não é o suficiente, né? Só essa questão financeira, a questão do reconhecimento, da fama de Hollywood, né? Isso tudo é vazio, não tem um propósito, não tem um sentido em si, né? Não sei se lá da frente talvez ele vai fazer com que a gente entenda e interprete dessa forma, mas é um questionamento que me veio agora também. Né? Talvez esse jovem, né, esse adolescente revoltado ali, rebelde, percebendo o vazio nas pessoas e nesses contextos, talvez seja justamente uma crítica nesse sentido, de isso aqui tudo é muito vazio, né? Quanto mais rico, quanto mais cara a escola, pior é o sujeitinho que está ali, né? Mais vazio é aquele sujeitinho ali. Né? Talvez nesse contexto de que os Estados Unidos pós-guerra, pós-segunda guerra, eles tiveram um crescimento, um boom muito grande, né? Antes disso, acredito que era a Inglaterra, reconhecido como o país ali mais rico do mundo, uma potência mundial. Depois da Segunda Guerra, se tornou os Estados Unidos, então talvez ele não quis passar essa ideia também, né? De que, poxa, a maior potência do mundo, mas olha a cultura, olha o vazio, né? De existência dentro dessas pessoas, né? De propósito dentro dessas pessoas. Exato. E isso eu acredito muito, né? Que os Estados Unidos passou por isso também, um crescimento financeiro, né? O sonho americano, mas de um vazio de propósito, de sentido. Uma coisa é certa, Nátila, ele estava vivendo um período, uma angústia muito profunda. Esse personagem, Holden, ele estava depressivo, porque eu não sei se eu estou enganada, mas eu não sei se foi uma ou duas vezes que ele fala até em suicídio. Estava acontecendo um jogo de futebol, a escola toda reunida, ele se isolou, né? Então, assim, eu acredito que ele estava vivendo uma depressão, algo assim, um sentimento mesmo, ele era deprimido, ele não queria estar com a família, né? Ele não queria formar laços com amigos, ele não queria estar com amigos, né? Ele não queria sair de casa. Você vê, no sábado à noite, todos estavam fora, ou tinham ido para casa, ou tinham saído da escola para se divertir. Ele estava no alojamento. Não tira o fato, eu acredito, como a gente começou conversando, que ele era sim depressivo. Ele tinha um vazio, né? Mas olhando para nós, né? O que fica, talvez o que vai ficar para mim no final desse livro seja essa visão, justamente de que, né, o dinheiro, né, o reconhecimento, essa fama, ou enfim, o status ali, não é suficiente para sanar um vazio, né? E a depressão é muito típico quando eu atendo pacientes que estão em estados depressivos, né? O que eles conseguem descrever é: eu sinto um vazio muito grande, eu sinto vazio.
E esse vazio, né, a gente que entende, percebe que é um vazio de propósito, é um vazio de sentido de vida. Falta de sentido, falta de propósito. Falta de sentido. E talvez essa crítica, porque me veio essa frase e me remeteu a essa ideia, né, de quanto mais rico, mais vazio, mais inútil aquele cara, né? Talvez seja até uma crítica em relação à sociedade nesse sentido, né? E eu vejo muito isso na cultura americana, o sonho americano, né? Essa ideia de que você alcançar ali teus sonhos ou um certo patamar financeiro ou de poder vai ser o suficiente para sanar tudo que você precisa para você ser feliz, mas não é bem assim, né? E o Holden talvez seja um adolescente que tenha todo o financeiro e as oportunidades nas melhores escolas, né, para que ele se tornasse um cara ali super, né, mas mesmo assim ele tem um vazio muito grande e, como a Ana falou, essa depressão muito clara, né, esse vazio mesmo de propósito, de sentido para a vida dele. Eu até chego a pensar, igual você estava fazendo uma análise aí sobre os fatores históricos que os Estados Unidos estavam passando, a Inglaterra, né? Eu chego, questão política, eu não consegui, eu consegui enxergar um outro lado assim. Eu nem pensei no Esqueceram de Mim, eu pensei no Pica-Pau, no desenho do Pica-Pau. Sério, vou explicar. Que vontade. Não, eu pensei no desenho do Pica-Pau, porque o Pica-Pau, ele tem as cores da bandeira dos Estados Unidos, ele reflete os Estados Unidos. Você vê que o Pica-Pau, ele leva vantagem em tudo. O Pica-Pau, ele leva vantagem em tudo. Você assiste o desenho do Pica-Pau, você vê, ele leva vantagem sobre o Leôncio, sobre aquela mulher magrinha, sobre o urubu, ele leva vantagem em tudo. E o Pica-Pau, ele reflete essa questão do país, entendeu? Ele reflete isso. E talvez o autor também quis trazer isso aí, nessa questão, né? O jovem rico, abastado, essa questão cultural, essa questão política. Talvez o autor queira trazer essa questão retratando, através disso aí, né, dessa personagem, ele pode ser que ele tenha retratado até mesmo o país. Perfeito. Exatamente, acho que você exemplificou muito bem o que eu estava querendo trazer, mas é isso mesmo. Tinha todas as oportunidades nas melhores escolas, abastado financeiramente, né? Mas não foi o suficiente, não é o suficiente, a gente sabe, né? Ele continuava carecendo ali de um sentido, de um propósito, e legal, realmente, o Pica-Pau, acho que cabe muito bem, casa muito com essa ideia mesmo. É isso. Muito bem, gente. Interessante. Mais alguma coisa? Vocês aí? Alguma reflexão? Ou vamos seguir para descobrir qual que é o desfecho disso. Ai. Mas ótimo, então a gente já montou ali o checklist dos próximos capítulos. A gente vai seguir ali até terminar nosso último encontro. Já vai ser o último do livro para a gente finalizar, concluir a nossa conversa de hoje. E daí a gente já vai colocar hoje mesmo ali no Drive o novo checklist para a gente ir acompanhando e já se programar ali com a data do próximo encontro. Só gostaria de tecer um elogio a você e ao Léo, de que, assim, para falar a verdade, eu estava meio ansiosa em relação a esse encontro, que eu falei, gente, o que é que nós podemos acrescentar a isso aqui? Olha o tanto de coisa. Né? E aí vocês trouxeram, através dos slides, através dessa questão expositiva, vocês trouxeram de uma forma muito bacana, enriquecedora, e uma valorização, assim, eu me senti valorizada pelo trabalho que vocês trouxeram, a forma como vocês expuseram, a forma como Nájila e você, Léo, trouxe a questão, abordando várias áreas que nós poderíamos encaixar esse livro, apesar de todos nós estarmos perdidos, mas vocês conseguiram, né, com muita classe, né, colocar de uma forma assim que enriquecedora. Talvez até um gibi que a gente for ler, vocês vão conseguir fazer isso aí. Parabéns para vocês, viu? Muito obrigado. Vocês dois. Muito obrigada, Ana. Que isso, é um prazer para nós. Eu amo livros, né? O Léo sabe.
Sou apaixonada, então sempre vai ter alguma coisa que a gente vai conseguir ir além das linhas ali, né? E aprofundar e trazer algo de bom para nós. Até uma leitura de um Rebelde, assim, que a gente vê, meu Deus, qual que é o propósito disso? A gente consegue aprender alguma coisa, né? Tirar algo de bom. Eu acredito que de quase tudo que a gente for ver, né? Ainda mais essa história que tem um contexto ali, né? Super importante para a cultura mesmo americana. Então, poxa, com certeza ia ter muita coisa para a gente discutir aqui. Mas ótimo, mais algum comentário? Podemos almoçar? Acho que ninguém almoçou, né? Sábado. Domingo. Aí, domingo. Final de semana a gente pode perder um dia. Amanhã tem trabalho. Então, bora, gente. Obrigada por participarem. Muito obrigado, gente. Nos vemos no próximo encontro, hein? É isso, até mais. Tchau, Bom tchau. domingo. Tchau, tchau. Bom descanso.